Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o economista do DIEESE, Gustavo Monteiro. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Ontem, uma reportagem da revista Piauí trouxe alguns dados a respeito do crescimento da informalidade no Brasil e no final de 2021 o número de ocupados era 0,2% do que no final de 2019, mas os trabalhadores por conta própria haviam crescido 6,6%, segundo dados do DIEESE. E aí, quando a gente observa o rendimento médio de quem se tornou autônomo durante a crise sanitária, Gustavo, esse rendimento é 69% do recebido por quem já trabalhava nessa forma antes. Então, a gente teve aí não só um decréscimo na remuneração, mas também na própria proteção social, já que são cargos, trabalhos informais. Então, além de ter esse crescimento do trabalho por conta própria, nós também vemos ele mais precarizado ainda, Gustavo? Isso é exatamente isso que está acontecendo. Esses trabalhadores, eles em geral ganham menos, né, como você já citou, ganham 69% do salário dos que já estavam antes, e também tem uma informalidade maior, né? A gente viu pelos dados da PNAD, do IBGE, que só um quarto deles tinha contribuição para a Previdência ou registro no CNPJ. Então, o que a gente está vendo é uma criação de trabalho em ocupações, em profissões que geram menos rendimento e que por isso pagam menos, o que indica que esses trabalhadores eles estão indo para trabalhar por conta própria, não por uma questão de empreendedorismo, mas por uma questão de necessidade mesmo. São aqueles que estão fazendo bico, as pessoas que estão se virando para conseguir trabalho nesse tempo de crise. Esse é um ponto importante para se ressaltar, Gustavo, porque às vezes as pessoas, principalmente algumas matérias da mídia tradicional, costumam tentar romantizar falando de empreendedorismo, mas nesse caso, inclusive por esses dados da própria remuneração e das condições de trabalho piores, não dá para falar disso, né? Realmente são pessoas indo em busca da própria sobrevivência em postos de trabalho precarizados. É isso que parece, né? Um dado que a gente encontrou que é interessante é que bastante gente entrou, assim, quando a gente olha as principais ocupações dessas pessoas, tem uma concentração ali nas profissões mais ligadas à construção, ao comércio, que a gente imagina que possa ser o e-commerce, né, que é aquele comércio online, ou então ao setor de serviços, né, principalmente serviços pessoais. Então, são setores que eles são exatamente esses que as pessoas usam em tempos de dificuldade para conseguir um trabalho, um bico. Então, por um lado, tem uma parte que é uma notícia positiva, que é que as pessoas estão conseguindo encontrar um jeito de trabalhar, mas a parte negativa é que esse trabalho que elas estão encontrando, ele está aquém das necessidades das pessoas, né? Ele paga pouco, a pessoa tem que trabalhar bastante, então é uma notícia que tem um lado bastante negativo, assim. Também dificulta, né? Inclusive vendo aqui os setores que estão empregando mais de forma informal, né, durante a pandemia, dos 502 mil condutores de motocicleta, cerca de 40% estavam há menos de 2 anos trabalhando ali por conta própria nesse setor. Então a gente percebe também que existe essa precarização, mas isso acaba dificultando também a própria organização dos trabalhadores, porque na informalidade eles não podem contar com um sindicato, com uma entidade associativa que os represente, e acaba também dificultando qualquer possibilidade ascensional, né, de melhora das próprias condições de trabalho, Gustavo? Sim, exatamente. Na verdade, o que a gente consegue perceber é que é uma recuperação baseada na precariedade, né, do trabalho. Então, não é um trabalho estruturado, não é um trabalho formal, não é um trabalho em setores mais dinâmicos, é um trabalho mais precário mesmo. Então, não surpreende que, por exemplo, o setor, né, os ocupados ali, os motoboys, né, são os motoboys, entregadores, tenha crescido tanto, né? A gente viu isso, né? Esses são os números que o IBGE
traz para a gente, né, a partir da pesquisa, mas a gente consegue ver isso no mundo real, né? A gente consegue perceber que as pessoas elas estão dando um jeito de se virar. E uma coisa que acaba acontecendo, né, além dessa desorganização, dessa precariedade, e daí da falta de organização entre os trabalhadores, é que muitos desses trabalhos, eles são realmente, assim, o jeito que os trabalhadores estão encontrando para se virar. Então, o trabalhador entra, ele exerce essa ocupação por um tempo, né, e se ele conseguir alguma coisa melhor, ele vai sair. Então, é um trabalho também que tem alta rotatividade, vamos dizer assim, né, a pessoa, ela entra não para ficar trabalhando com isso. Isso também dificulta a organização, né. E também aprofunda, né, a gente traz no estudo, acaba aprofundando também, se não aprofundando, acaba persistindo as desigualdades que a gente já vê no mercado de trabalho como um todo, né. Então, mulheres, negros, nesse trabalho por conta própria, eles também ganham menos do que os outros, né, o mercado de trabalho em geral. Então, também nesse sentido, é um trabalho que não é inclusivo, ele acaba reforçando a desigualdade, e também ele acaba, de certa forma, ele mostra como o mercado de trabalho, apesar de estar se recuperando, ele ainda está longe de voltar a realmente ser o que era antes da pandemia, antes das crises que a gente passou, porque ele não está um mercado de trabalho dinâmico, em que as pessoas estão entrando com facilidade, os jovens estão saindo da escola e entrando no mercado de trabalho. Então, as pessoas estão encontrando dificuldade para conseguir uma boa inserção no mercado de trabalho. E isso é muito prejudicial para os trabalhadores, acaba sendo prejudicial também para o consumo das famílias e acaba tendo uma implicação na própria economia, que não consegue crescer ali porque fica dependente desses rendimentos muito baixos, né? E, Gustavo, tem um dado que você citou também que é importante nesse estudo, que no quarto trimestre de 2021, 74% dos trabalhadores autônomos que haviam passado essa condição até 2 anos, ou seja, nesse período dentro da pandemia, não tinham CNPJ e nem contribuíam com a Previdência Social. 74%, sendo que para quem está nessa condição há mais de 2 anos, o percentual é menor, de 58%. Isso também acaba, além do, obviamente, a gente estava falando há pouco aqui dos motoboys, né, que é uma categoria sujeita a acidentes, quer dizer, se a pessoa tiver ali qualquer tipo de imprevisto, não vai poder acessar, por exemplo, o auxílio-doença ou algo do gênero, mas também tem a própria questão da aposentadoria, porque nós tivemos uma reforma da Previdência que dificultou o acesso à aposentadoria, e se a pessoa não contribui, obviamente vai ter muita dificuldade mais adiante. Isso também acaba comprometendo o futuro mesmo, o futuro econômico, não só econômico, mas também do ponto de vista social de muitas famílias no Brasil? Sim, com certeza. O que acontece é que, como esse trabalho ele é baseado na precariedade, né, muitas das pessoas elas realmente não pretendem continuar com esse trabalho. E daí, como elas também não esperam ganhar um rendimento muito alto, que é o que os dados mostram, inclusive, vai ter uma dificuldade para se formalizar mesmo. A pessoa nem vai atrás, né? Ela está se virando. E daí tem esses impactos que você falou, né? Então tem impacto na aposentadoria mais tarde, na insegurança, né? Se tem um acidente, também não tem acesso a seguro-desemprego. E também no caso, por exemplo, dos conta própria, né? Se a pessoa ela quer realmente empreender, talvez ela precise de um crédito mais para frente, e aí ela vai ter dificuldade para ter isso se ela não tiver formalizada. Então é uma série de problemas que você vai ter a partir dessa informalidade que indicam a precariedade mesmo, né, dessa recuperação que está acontecendo. E é claro que tem impacto, né, tanto no trabalho, tem impacto na economia e tem impacto, claro, na vida das pessoas, né, porque elas estão ganhando menos, elas vão ter que consumir menos. E além disso, a gente está vivendo um período além de estar a crise, né, que a economia não está crescendo como seria de se esperar, ainda tem a alta inflação, que faz com que os rendimentos dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, né, e mais especialmente preocupante para esses trabalhadores que estão ganhando menos, eles acabam tendo seus rendimentos comidos pela inflação.
Então, realmente, assim, tem essa série de problemas que tem um impacto na vida dos trabalhadores, das suas famílias e da economia como um todo. Gustavo, e para a gente concluir aqui um outro dado do estudo também, a pandemia piorou, como fica evidente aqui, a condição dos próprios informais, desses chamados trabalhadores por conta própria, mas a informalidade já vem crescendo desde antes da pandemia, né? Os dados mostram que os trabalhadores no setor privado sem carteira assinada em 2016 representavam 22% do total, em 2020 já chegavam a 25%, em 2022 alcançaram 26%. Aí a gente tem a combinação de dois fatores, quer dizer, um conjuntural representado pela pandemia e pela própria crise econômica social que o Brasil vive, mas também um estrutural causado por mudanças na legislação trabalhista e também outras atitudes como a própria extinção do Ministério do Trabalho, depois ele acabou retornando, mas dificuldades na própria fiscalização, são dois fatores que colaboram para que esse mercado seja mais precarizado? Sem dúvida, né? A gente está vivendo um momento de crise aguda, intensificada pela pandemia, mas realmente a gente não estava vindo de um bom momento, né? A gente já estava vendo esse aumento da informalidade, né? A gente, até mais ou menos ali 2015, estava tendo um processo de formalização do mercado de trabalho, né? Aí a partir de 2015, 2016, 2017, esse processo vai mudando, e daí vai tendo aumento da informalidade, e a gente foi passando por sucessivas crises, né? A reforma trabalhista se insere nesse contexto, e ela prometia a criação de vagas, ela prometia que a flexibilização ia fazer com que os empregadores empregassem mais gente, mas o que dá para a gente falar é que o resultado da reforma trabalhista foi, no mínimo, insuficiente, né? Se é que teve algum resultado, né? Quando a gente olha o que está acontecendo, aparentemente a gente está numa situação muito pior, né? Mas realmente a crise causada pela pandemia, ela só acentuou esses problemas que a gente já vinha enfrentando. Se a gente for lembrar, em 2019, a gente já teve um crescimento do PIB que foi muito baixo, né? Que foi abaixo das expectativas na época. Então, a gente já estava começando, aliás, a gente já estava em um ciclo de dificuldades da economia, de precarização do trabalho. A gente já estava passando por isso. A pandemia, ela só serviu para piorar ainda mais a situação, para deixar a situação mais dramática ainda. E daí, agora a gente tem uma recuperação dessa grande queda causada pela pandemia, e a gente está começando a atingir os níveis de emprego, de trabalho, né, e de emprego que a gente tinha no período antes da pandemia. Só que o que esse estudo que a gente está fazendo e outros estudos que estão saindo estão mostrando é que, apesar de o número de trabalhadores estar chegando ao mesmo patamar que tinha antes da pandemia, a situação desses trabalhadores está pior do que antes. Está mais informal, está mais precária, está com rendimento menor. Então, é isso que está acontecendo, né? A gente está tendo uma recuperação do patamar que a gente tinha de antes da pandemia, mas numa situação pior do que a gente tinha antes. Gustavo, queria agradecer a sua participação, as suas explicações sobre esse estudo tão importante do Diese aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Conversamos aqui com o economista do Diese, Gustavo Monteiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.